Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O cenário está diferente, né? Porque hoje é feriado e estamos então na minha casa. Estou na minha casa para atender a ansiedade das pessoas que estão esperando a resposta. Uma semana parece que não é nada, mas para quem está com problema realmente é muito tempo. Então vamos para a aula 533 pelo YouTube 162. Primeira pergunta: masculino, casado, 73 anos. Em 2015 tive um infarto. Foi muito grave e tomava todos os medicamentos que o médico passou. Precisava fazer um tratamento dentário e o médico me suspendeu 2 medicamentos. Então vamos, antes de falar sobre os medicamentos, outras partes, há alguns relatos que as pessoas resolveram o problema e ficaram curadas, apesar do AVC ou outros problemas que tiveram, mesmo no caso do infarto, quando passaram a analisar, não no sentido material, no sentido físico, mas no sentido da vida. Analisando a vida, a sua vida nunca teve infarto, a sua vida nunca esteve doente. A vida não adoece, a vida não morre. Então, concentre nessa parte e procure fazer a meditação em Shinsokan, analisando a própria perfeição da vida. Quanto mais acreditar na perfeição da sua vida, mais ela vai se manifestar. Se acreditar, realmente tiver aquela certeza, aquela fé de que a sua vida é perfeita, e essa fé, essa certeza for de 20%, a sua vida vai melhorar 20%, vai manifestar 20% melhor do que está. Se acreditar 30%, vai melhorar 30%. Acreditar 50%, vai manifestar 50%. Tudo de acordo com a proporção, de acordo com o entendimento. Ok? Então, procure fazer mais a meditação em Shinsokan, ler atentamente a explicação que está no livreto do Shinsokan, para que possa entrar realmente na dimensão de Deus, transcendendo esse mundo das 3 dimensões,
ultrapassar a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão, que é a dimensão do amor, e a sétima dimensão é onde realmente está o mundo celestial. Fazendo isso, contemplando, sentindo, isso vai se manifestar. Lembrando que o caso da professora Emiko Renonishi, que nasceu com problema de deficiência nas pernas, não podia caminhar, desde pequena já teve que andar de muletas, e ela foi crescendo, mas sempre com as muletas, e participava da Seichonoye. Até que um dia ela despertou. Eu estou esperando que Deus se manifeste em mim, mas estou esquecendo que Deus está em mim. Eu tenho essa vida de Deus. Quando ela entendeu isso, ela largou as muletas. É realmente aquilo que Cristo diz: conforme cresce, assim será de acordo com a proporção que nós acreditarmos na vida, na perfeição de Deus e na nossa perfeição também, que é a mesma vida de Deus. Então vamos a outro detalhe. Sobre a parte detalhes que o médico disseram, recomendação, isso não compete a mim entrar nesse mérito, porque não sou médico e também por questões de ética. Outro detalhe é procurar corrigir a causa e o efeito acaba mudando, ou seja, a causa que gerou esse problema no dente. No livro A Felicidade da Mulher, volume 2, página 130, o mestre Masaru Taniguchi escreveu o seguinte: a dor de dente significa sentimento dolorido, dolorido, aquele sentimento, aquela emoção triste que lhe machucou muito, com relação a irmãos, ou com relação a cunhados, familiares, ou então mesmo colegas de trabalho. Algum fato aconteceu que essa dor mental manifestou na forma de dor de dente. No maxilar superior representa aborrecimento com algum superior, e no maxilar inferior com algum subalterno, algum inferior. No caso de familiares, filhos, noras, genros, sobrinhos, né? Então a arcada inferior com relação aos parentes. E com relação ao trabalho, algum subordinado, alguma pessoa que estava sob sua supervisão. Okay? E do lado esquerdo, se for lado esquerdo, então refere-se a uma pessoa do sexo masculino. Lado direito é pessoa do sexo feminino. Então procure lembrar com quem foi, procure lembrar mesmo detalhes, até voltando a alguns anos atrás, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, e né, de repente vai lembrar um fato, algum caso, um atrito, alguma discórdia que teve com alguém. E purifique-se desse sentimento que ainda está no seu inconsciente através da oração do perdão, praticando umas 30, 40 vezes por dia para essa pessoa, e se forem mais pessoas, então vá fazendo também. E na parte da manhã faça a oração do perdão, na parte da tarde vai agradecendo essa pessoa, agradecendo, até sentir que já não tem mais rancor, ressentimento nenhum. Mesmo que diga, mas já superei, já esqueci, não. Isso não significa que realmente tenha perdoado a pessoa. Além dos casos que você citou, que já tem conhecimento, já tem ciência, procure lembrar mais casos que aconteceram e praticar fazer essa prática, ok? De oração do perdão e agradecimento. Segunda pergunta, masculino, casado, 60 anos. Na Sutra Sagrada Contínua, a chuva de néctar da verdade, consta no final: Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor, já estou curado. Na expressão, Deus me perdoou, está certo mesmo? Deus não perdoa, ele não perdoa, ele não perdoa, ele não é puro amor. Essa frase não afirma a inocência do pecado. Deus perdoa realmente, né? Então, outra expressão, a segunda parte da pergunta. Outra expressão, já estou curado. Se pronunciamos essa frase, estamos afirmando que a doença existe. Estou tentando entender. Muito obrigado. Então, a primeira pergunta é sobre a frase Deus me perdoou e me acolhe com seu imenso amor. E a questão que está questionando sobre essa expressão Deus me perdoa. Deus não perdoa sempre? Realmente Deus perdoa. Então por que existe essa frase? Vou explicar já. E a outra, já estou curado, também indiretamente afirma que a doença existe. Muito bem, então vamos lá. Sobre Deus me perdoou, da mesma forma consta na oração Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenhamos ofendido. Por isso, Jesus Cristo também falou sobre Deus nos perdoar assim como nós perdoamos. Então, realmente Deus não castiga, Acontece que muitas pessoas não conseguem perdoar a si própria,
sentimento de culpa é muito forte que ela não consegue se perdoar. Por isso que muitas vezes, para essas pessoas, necessita que ela sinta que o Todo-Poderoso está perdoando. Por que ela sente isso? Porque durante muito tempo, muitos séculos, eu digo muitos séculos porque numa encarnação, numa outra, quantas encarnações nós viemos ouvindo que Deus castiga, né? Quando fomos, se nós tivermos uma passagem como um índio, como vikings, como algum outro povo que falava que Deus castiga, né? Então ficou muito forte que Deus castigava. Por isso que para limpar tudo isso requer muito tempo, muitas situações e muita prática de nossa parte para sentir que nós somos perdoados. E quando compreender que realmente, dependendo da compreensão que Deus não castiga ninguém, isso também é uma outra forma que vai nos ajudar a livrarmos desse sentimento, ok? Outra pergunta, já estou curado. Se pronunciamos essa frase, estamos afirmando que a doença existe. Esse seu questionamento. Em parte você tem razão. Mas para um doente que vive pensando 24 horas, estou doente, ao afirmar já estou curado, essa afirmação é muito forte, é muito impactante e ajuda a eliminar esse sentimento de estou doente. E para quem nunca leu nenhuma frase ou nunca ouviu essa frase, que a doença não existe originariamente, que nunca teve conhecimento, nunca teve contato com a Seitonei, nunca ouviu essa frase, a frase já estou curado faz parar para pensar que a doença é mais forte do que ele. Então a pessoa pensa, a doença é mais forte que eu, a doença é mais forte do que eu. Né? Então a doença está me vencendo, coisa desse tipo. E as influências, sugestionamentos que a mídia faz sobre doença, e 24 horas, principalmente com esse problema que nós tivemos com o Covid, ficou 24 horas, dia e noite, falando, e vai gravando, então fica difícil compreender, para quem não conhece a Eitonê, que a doença não existe. Então, esse detalhe que muitas vezes nós precisamos compreender. Já estou curado, essa afirmação já estou curado, ela transcende, supera e acaba prevalecendo a frase já estou curado do que o pensamento de doença, ok? Então esse detalhe ajuda muito. Terceira pergunta, feminina, 72 anos e viúva. Preciso de esclarecimento sobre a ação de gratidão aos antepassados. Meu esposo faleceu em fevereiro desse ano. Já fiz sutra em horário diferente para ele, logo que faleceu. E para os sogros também. Depois incluí com os antepassados. A dúvida é, está correto incluí-los junto com os antepassados? Embora não seja antepassado seu, é dever ser incluído. O próprio mestre fala sobre isso. Okay? A palavra antepassado vem do latim predecessor, literalmente significa que veio antes. Então, no livro Melhor Seu Destino, Orando pelos Antepassados, página 69, o mestre esclarece que, sobre a dúvida de pais, deve-se cessar as orações aos filhos abortados para quem providenciou oração perpétua? Então, uma pergunta que surgiu. A pessoa fez oração perpétua para um anjinho abortado. Deve deixar de orar em casa porque fez oração perpétua? O mestre diz o seguinte, ela deve receber orações para sempre pela família. Ela deve receber orações para sempre pela família em sua casa, né? Pois é membro da família, mesmo que não seja antepassado, é filho, né? Então, no caso, é marido, deve ser incluído sim, ok? Feminino, 56 anos, casada. Quando não sabemos onde estão os restos mortais de nossos antepassados, por estar em outros estados, e a maioria não tem campa, é o caso do meu pai, avós paternos, que não os conheci, e avô e bisavô materna. O que podemos fazer? Obrigado. Então veja o seguinte, quando eu dava aula, durante 6 anos eu dei aula toda semana na Regional Interlagos, porque o meu genro, o pretor Aníbal, era supervisor, e ali participava dessas aulas um senhor italiano, Senhorico, ele sempre participava, e um dia ele me perguntou, senhor, a minha sola parece uma pedra, parece uma tábua, dura. E o que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, quando acontece da sola ficar dura, né, a pessoa ter diabetes, por exemplo,
essas duas situações, ou tumor no cérebro, a causa é túmulo abandonado. E o ideal, quando as pessoas visitam os túmulos antepassados, que ele não visita há muito tempo ou nunca visitou, esse problema na sola desaparece, como já aconteceu quando eu falei isso na sede central. E tinha um casal que estava ouvindo, o marido da senhora, do casal que estava ouvindo, estava com a mesma situação. Então vamos voltar ao caso desse senhor italiano. São dois relatos, né? Esse senhor italiano, então eu disse para ele, o senhor é italiano, para o senhor visitar os túmulos lá da passada na Itália, um pouco longe, muito distante, muito distante. E aí eu perguntei, e o seu pai está onde enterrado? Ele falou, está no Egito. Não, na Itália? Ele falou, não. Meu pai é italiano, mas ele foi trabalhar no Egito e morreu no Egito. Então é impossível localizar o túmulo dele. Eu falei, então, o senhor faz o seguinte, faça em casa a oração específica para ele durante 49 dias, ou 21 dias, ou 30 dias. E ele fez. E assim que terminou, ele falou, a sola ficou bem macia, natural. Então ele recebeu a oração específica que foi feita pelo filho. Esse senhor já tinha mais de 70 anos. E o pai, com certeza, para ele ter se curado, não havia se reencarnado ainda, ok? Não havia se reencarnado novamente. Então, no caso, outro detalhe. Há pessoas que compraram um túmulo e colocaram na placa, na placa do túmulo, família tal. E, alguns, além de colocar família, colocaram algumas individuais, né? Então, o fato de família tal, dizer que família Silva, por exemplo, né? Então tem um jazigo da família Silva, os descendentes falaram, o caso, já que vocês perderam o túmulo, então fica como referência aquele jazigo também. Então, assim fez a preletora Nilza Macedo, quando a filha estava com um problema, a filha já também faleceu, e eu disse, você guarda muita mágoa do seu pai, então quando você for visitar o túmulo dele, peça perdão diante do túmulo mesmo. Ela falou, mas meu pai não tem túmulo. Aí ela contou para a mãe comprou um jazigo e colocou a família, né, Macedo, que é o sobrenome da família da saudosa preletora Nilza Macedo, que é uma das primeiras preletoras lá da Bahia. E falou para todos os filhos, olha, o resto mortal do papai não está aqui, mas aqui é o túmulo da família, então simbolicamente ele vai como se fosse a casa dele, ok? E assim foi feito, e aconteceram depois muitas situações maravilhosas. Um dos filhos que estava desempregado, na ocasião, isso já aconteceu há mais de 30 anos, ele era dentista sem emprego, na mesma semana conseguiu um emprego para ganhar R$ 4.500 por meio período. E a outra filha que tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, ela trabalhava numa empresa multinacional na Bahia, e ela foi escolhida para representar a empresa lá nos Estados Unidos. Fala, mas a matriz aqui, a principal filial do Brasil fica em São Paulo. Fala, não, mas é você quem vai. Então, tudo isso tinha um dedinho do pai. Agora, tem outro detalhe que nós precisamos entender. Nos cemitérios tem aquela local onde as pessoas acendem vela, chamado cruzeiro. Então, as pessoas que têm um antepassado em outro estado vão lá no cruzeiro e pensam nesse antepassado que está em outro estado, que foi enterrado em outro estado, fala, essa vela para os senhores, ok? E põe lá no cruzeiro. Da mesma forma, então, é nesse sentido que foi feito pela preletora Nilza Macedo. Então, realmente, o espírito dessa pessoa que perdeu o túmulo, né, e está tendo uma referência, um local de referência, que é um jazigo da família, logicamente que vai ficar feliz com isso. Mas também tem outro detalhe. A preletora Sônia Vargas, lá da Bahia, ela me disse, num curso que teve lá na Academia de Santa Fé, na Bahia, que ela foi visitar o túmulo do pai, e fazia 49 anos que ele tinha falecido, e que não tinha mais túmulo. Eu falei, faça oração perpétua para ele. E ela fez a oração perpétua, foi providenciando a oração, juntando, né, uma importância para fazer a oração perpétua. Oração perpétua, para quem não sabe, é uma oração que ela vai receber uma missa correspondente a 5 missas, que essa pessoa que está registrada na oração perpétua
vai receber 5 missas por dia, 1.285 missas por ano que a pessoa vai receber. E ela foi providenciada. Isso não é um ano, durante um ano, 2, 5, 10, 15, enquanto a Seitione existir, ela vai receber 5 missas por dia. E ela providenciou a oração perpétua para o pai. Não durou 2 semanas. Toca o telefone na casa dela e do outro lado é uma advogada que lhe diz: Sônia, aqui é a advogada que está cuidando da sua reclamação trabalhista junto à prefeitura de Camaçari, que você, mais 22 pessoas que foram funcionários da empresa lá da Camaçari, e não receberam o salário. E vocês entraram com a reclamação trabalhista e o processo saiu. Deu ganho de causa. Mas só você que ganhou. Só o seu que saiu. Os outros 22 casos não saíram. Então mostra claramente que aquilo que o mestre explica, né? O fruto representa os filhos, o tronco representa os pais e as raízes representam os antepassados. Se os antepassados, são as raízes, tiveram uma situação de penúria, seca, sem a terra sem fertilizantes, sem condições, o fruto não fica bom. Mas se a raiz é bem tratada com bastante fertilizantes e a umidade necessária, o fruto fica bom. Por isso que é fundamental também, exatamente o benefício que nós recebemos, por nós darmos benefícios aos antepassados. Mas isso não pode ser na base da comercialização, não, entre aspas. Eu vou fazer, antepassado me ajuda? Não, isso é negociação. Simplesmente, por amor e gratidão aos antepassados, faça o que tiver que ser feito. Consequentemente, por gratidão, eles vão retribuir para a pessoa que está dando amor a eles. Aqueles que vão visitar os túmulos dele 2 a 3 vezes por ano, que deixa a providência sempre deixar o túmulo limpo, e em casa que faz a oração, que lê a suta todos os dias para os antepassados, eles ficam felizes com isso e procuram retribuir. Na verdade também é que se antes eles não ajudavam, é porque se aqueles que estavam sofrendo, estavam lá no umbral, no purgatório, sofrendo, vocês estão sofrendo, como é que eles têm condição de ajudar? Mas a condição levantar, um exemplo típico, quem assistiu o filme Nosso Lar, lembra do André Luiz, é um fato real. Ele estava lá agonizando, sem condições de andar, se rastejando, enquanto estava lá no umbral ou purgatório, não depende da religião de cada um tem uma denominação. É um local mesmo. E quando ele foi resgatado, foi conduzido para um mundo espiritual mais elevado, e aí ele teve condições de ser útil, ajudar as pessoas. Mas enquanto estava sofrendo, não tinha essa condição. Verdade? Quinta pergunta, feminino, 46 anos. Meu marido faleceu há 3 anos. Após o falecimento, minha vida anda meio conturbada, nada vai para frente. Tenho um relacionamento com uma pessoa, mas é meio complicado porque ele não me assume e a gente briga muito. Gostaria de uma orientação, assisto vídeos pelo YouTube e tenho aprendido um pouco. Muito bom, parabéns pelo seu esforço. Então, o que acontece é o seguinte, veja bem, há 3 livros, 4 livros, né? 4 livros que na Seitione, por exemplo, um livro da professora Teruko Taniguchi, 51 consultas femininas, A Verdade da Vida, volume 38, Namoro, Casamento e Maternidade, e também no meu livro eu cito sobre isso, um dos meus livros. Os viúvos, quando vão se casar, quando vão ter a segunda núpcias, se não pedir autorização para o cônjuge que faleceu, normalmente, se o cônjuge tinha certo apego, certos ciúmes, eles vão interferir de uma forma ou de outra, igual aquele filme, Dona Flor e seus 2 maridos, né? Então, a mesma coisa, também muito semelhante. E nesse caso surgem conflitos, surgem doenças, uma situação que não avança, ou então o novo cônjuge passa a ser viciado, por isso que é importante pedir uma autorização. No livro Namoro, Casamento e Maternidade, página 141, ali está a explicação de como fazer. E também de uma forma bem prática e objetiva, está na Verdade da Vida, volume 38, página 117. É bom ler então nesse caso, já que você está iniciando agora, e já que também já está namorando, Namoro, Casamento e Maternidade, página 138 a página 142.
E na página 141 está mais especificamente o procedimento que deve ter. E a situação começa a mudar, a melhorar. Tem muitos casos que já ocorreram de pessoas que eu orientei, até de doenças que se curaram quando a pessoa começou a fazer oração para o cônjuge falecido. Então, até doença se manifesta ou no filho ou no casal, um dos dois, uma das duas pessoas. Sexta pergunta, 30 anos, feminina, solteira. Alguns anos atrás, minha tia brigou com praticamente toda a família, gerando muita raiva entre os envolvidos. Ano passado, em 3 meses, faleceram 3 pessoas da mesma família. E os 3 estavam com muita desarmonia com essa mesma tia. A energia da família está muito revolta, com muita revolta, pesada, e sempre enviou registros espirituais para o Santuário Roso. Bom, somente isso ajuda, mas por outro lado, é bom fazer sua parte de orar para os antepassados. Então aqui está a razão, esse motivo, o porquê de, para alguns casos, eu orientar para que a pessoa leia a revelação divina da grande harmonia antes da leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. Para que eles parem de brigar, porque há muitos casos de pessoas que brigam e continuam brigando, continuam com raiva lá no mundo espiritual. E até um dos casos que eu disse foi uma senhora cujo filho estava com esquizofrenia. Eu falei, deve ter ocorrido desarmonia entre os antepassados, há muito tempo atrás, e pode ser que eles continuem brigando lá no mundo espiritual, em desarmonia, porque um quer saber de perdoar o outro. Ela falou, realmente aconteceu isso. Por isso, quando você for fazer oração para os antepassados, fala para sua mãe participar também, ou ela faz no outro horário, mas oriente para que ela faça também a revelação divina da grande harmonia e leia a Sutra com muito amor, todos os dias, e eles vão se iluminar no mundo espiritual, e consequentemente o fato de você ler a Sutra, essa vibração que vai emanar de você vai ajudar muito, muito a família a estabelecer a harmonia. Então, dentro daquilo que eu escrevi no primeiro livro que eu escrevi, Conquista a Felicidade com Amor, eu escrevi que quando se dá aquele amor, atenção aos antepassados, cuida dos jazigos e lê a Sutra diariamente para os antepassados, eles nos beneficiam com 3 P. Somos beneficiados com 3 P. P de paz, que é a harmonia na família. P de proteção e P de prosperidade. Ok? Sétima pergunta, feminino, 47 anos, divorciado. Entrei na menopausa aos 42 anos e venho sofrendo com terríveis calores e sudorese. Peço orientação, muito obrigado. Tantos homens que eu vou falar está no livro Compêndio de Psiquiatria Kaplan e Sadok, que aborda sobre o lado psicossomático e também, como todo psiquiatra é médico, então como médico, como psiquiatra, então abrange a explicação dos 2 lados. E no caso, é um texto que eles, do livro deles, que é enorme, grosso, letra pequena, que eles extraíram de uma outra senhora, de uma doutora chamada Bernice Neugarten. Então ali está escrito, tanto os homens como as mulheres chegam na fase chamada climatério, que é a diminuição da função fisiológica, e isso ocorre na faixa entre 40 e 50 anos. Aquele ímpeto, aquele foguinho vai diminuindo e começa a acontecer essa transformação. E a doutora Bernice estudou e concluiu que 50% das mulheres considerava a menopausa uma experiência desagradável. Isso é opinião pública, né? E a boa parte, só que não mencionou o percentual, sentiram uma mudança significativa por não haver mais preocupação com a gravidez, isto é, sentiram-se muito mais vivos. E algumas mulheres passam a ter ansiedade e depressão, dependendo da situação, dependendo do comportamento de cada um. Algumas passam a ter ansiedade e depressão. E nessa fase, ocorrem para cada a pessoa chamada, para cada situação, uma síndrome alguns casos, síndrome do vazio. Algumas casas, alguns lugares acontece a chamada síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio é uma expressão dada para quando o último filho, o caçula, está casando ou então está saindo de casa. E ocorre uma situação em que o casal, geralmente a esposa, geralmente a mãe, né? A mãe tem muito mais assim, essa sensibilidade, porque ela carregou 9 meses
o filho na barriga, então ela fica muito deprimida, triste, porque o filho está saindo do lar, ou para se casar, ou porque está querendo morando sozinho, né? Então, sobre o suor, Dr. Frank Capra menciona que se trata do inconsciente sentimento de infelicidade manifestado através do suor. Então, a infelicidade, ela se manifesta em suor, né? A pessoa passa a ter aquele suor, ou por medo, ou pela ansiedade, alguma coisa assim. Geralmente, o suor é por causa de um medo, de uma expectativa, uma ansiedade, e que se manifesta. E, no seu caso, eu acredito que a preocupação seja o seu futuro. Por quê? Então, você mencionou que é divorciada, não é isso? 47 anos divorciada, então muito jovem, e no caso divorciada, então é natural que fica pensando como é que vou ficar, não tenho marido. Então toda essa expectativa, essa preocupação, isso está gerando também esse sentimento de ansiedade que faz manifestar esse suor. Então procure então não ficar pensando muito no passado. É o que está acontecendo com você, é natural que no seu caso você fique pensando muito mais no passado e muito preocupado com o futuro. Muito apegado, muito preso ainda ao passado, sobre o que aconteceu, como é que foi, toda a vida de casado, e a preocupação com o futuro. Então, o que você tem que fazer agora é viver o presente, viver mais o presente. Aquilo que está acontecendo, viver muito passado, isso é uma pesquisa que foi feita há muitos anos atrás, é que normalmente as pessoas ficam, o tempo das pessoas normalmente, elas ocupam 40% pensando no passado, 60% no futuro e só 10% no presente. Ou seja, o presente, a pessoa não vive o presente, ela vive muito o passado e muito preocupada com o futuro. É isso que deve estar acontecendo com você. Então procure no presente, no agora, ocupar-se de tal forma que fique com a agenda cheia e faça um trabalho, procure se dedicar com um trabalho que faça alguém feliz, um trabalho altruístico, de caridade. Isso é muito importante. Tem um caso de uma senhora que ela passou a ter depressão depois que o marido morreu. Aí uma das amigas falou para ela: olha, pare de ficar pensando só na morte do seu marido, vai fazer alguma coisa que faça alguém feliz. E aquilo tocou muito nessa mulher. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E ela foi colaborar, ajudar, prestar um serviço, um trabalho de voluntária numa clínica de cegos. E ela foi o primeiro dia, se arrumou e foi lá na clínica. E entra uma senhora e fala: bom dia, muito alegre. Por favor, abra essa janela, esse vitrô, para que nós possamos ver esse belo sol, essa bela paisagem. E ela, quando se deu conta, peraí, a mulher é cega. Está falando com essa alegria como se estivesse vendo uma bela paisagem. E eu fico lamentando, foi aí que ela despertou e ficou curada da depressão. Então, esse caso de ficar somente ocupado com a mente pensando na coisa do passado, ocupe-se com alguma coisa que possa ocupar a sua agenda com momentos felizes. Por exemplo, primeira coisa, sugestão, vá participar de um seminário na academia. Numa das academias, não sei onde você mora, mais próximo da sua casa. Né? Colabore na associação local, comece a participar e colaborar, alguma coisinha que você faça lá de ajudar o pessoal, que são todos colaboradores, voluntários, com sentimento de amor, de amar o próximo. Faça a mesma coisa. Faça meditação Shin-Soka em casa, leia livros da verdade, fica com a mente ocupada com esses livros da verdade, com esse ato de caridade, e não deixe de fazer outro ato benevolente, que é orar para os seus antepassados diariamente. Talvez, não sei se você já está fazendo, mas faça acrescentando mais alguma coisa. Por exemplo, além da Sutra Sagrada, acrescente uma oração da verdade em orações, todos os dias do volume 1. E estando com a agenda lotada e sendo útil, automaticamente você passa a sentir uma alegria e todo esse problema que você está sentindo desaparece. Então, dá presente momentos que possa fazer o outro feliz. Não precisa ser presente material.
mas a sua presença, o fato de você ajudar na associação local, por exemplo, ficar na recepção, reverenciando as pessoas que estão chegando, muito obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado, com um sorriso. Isso já é uma caridade, que muitas pessoas vão ao local com problema e ao ver uma pessoa reverenciando com alegria, eu já vi muitos relatos de pessoas que despertaram e sentiram uma alegria profunda e disseram, pela primeira vez alguém me reverenciou. E essa pessoa que disse isso, hoje é uma pessoa que já está até fazendo palestra. Então, faça a mesma coisa, você vai se sentir muito feliz e não vai nem mais ter tempo para pensar no problema antigo, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas de gravações de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula, segunda parte, e vamos dar os tradicionais abraços. E darei hoje os abraços que eu dei na aula 301, já faz uns 3 anos mais ou menos. Então, abraço para São José do Rio Preto, região São José do Rio Preto, Iturama, Jales, Votuporanga, Nova Granada, Tanabi, Nhandeara, Cardoso, Cosmorama, Dracena, Tupi Paulista, Pacaembu, Umuarama, Terra Roxa, Goierê, Campo Grande, Aquidauana, Camapuã, Jardim, Cacilândia, São Gabriel do Oeste, Alcinópolis. Lembrando que o que rege nosso destino, 50% são karmas que nós trazemos de vidas passadas. E outra parte, a outra metade, divide-se em duas partes, sendo que uma delas, que é 25%, é o modus vivendi de cada um, que rege o nosso destino, 25%. 50% karma de vidas passadas, e outro 25% refere-se à ajuda dos espíritos elevados. Então, lembrando aquilo que já estudamos, sobre o mundo espiritual, quando o bebê está para nascer, quando a mãe está completando 9 meses, então antes dele nascer já é designado, escolhido dentre os antepassados do bebê, por parte do pai ou da mãe, um espírito mais elevado que será o anjo guardião dessa criança, ok? Então, muitas vezes a pessoa pode pensar, meu anjo da guarda é fraco, ou coisa parecida, não me ajuda. Não ajuda quando você não está de acordo com a lei do amor, a lei de Deus. Tudo é referente dentro da atuação nossa, nosso dia a dia, nosso modo de viver com amor. Então a pessoa, quando vive muito egoisticamente, ou então ela não planta nada coisa boa, consequentemente não tem colheita. É o mesmo que um banco. Se você não deposita, você não pode sacar o dinheiro do banco. Tudo isso é de acordo com aquilo que nós plantamos. Por isso que a lei da causa e efeito não é simplesmente para castigar ninguém. É uma forma que Deus fez sabedoria de Deus, faz com que você quer coisa melhor, plante coisa melhor, que você vai receber. Dê coisa boa, que você vai receber coisa. Deseje coisa boa para o próximo, que você vai receber coisa boa. Tudo isso para que as pessoas aprendam a policiar a si próprio e manifestar mais o amor. Então, dentro desses 25%, que é o modus vivendi, a verdade da vida volume 7 nos ensina muita coisa maravilhosa, ok? Então, por exemplo, aqui logo no início tem os primeiros capítulos. Tire o máximo proveito das horas matinais, né? Vivificar mais o tempo. Há pessoas que reclamam da vida, mas elas pouco se dedicam para o autoaprimoramento. Uma das coisas que eu falava muito para os meus funcionários, tanto na empresa, né, como depois que me aposentei, na empresa também falava muito, porque eu fazia isso, procurava sempre aproveitar o tempo para treinar e estudar, e na hora do almoço sempre aproveitava para não ficar caçando mosca. Descanso, tudo bem que é descanso, é um livre-arbítrio de cada um, mas aqueles que se esforçam aproveitando a hora do almoço, elas acabam superando os demais que perderam tempo, deixaram de aproveitar a hora do almoço. Eu lembro que tive uma professora numa escola de inglês, que ela comentou que ela aprendeu inglês aproveitando o horário do almoço. Na hora do almoço que ela estudava, e com isso tornou-se uma professora do idioma inglês.
E aqui diz: aquele que emprega proveitosamente o tempo está empregando proveitosamente a sua vida, pois tempo é vida. Tempo é vida. Tempo é vida, não é somente tempo é dinheiro. Olhando somente para o lado financeiro, as pessoas dizem, tempo é dinheiro, tempo é vida. Então esse é um detalhe que nós temos que compreender da importância que nós temos de vivificar a nossa vida. O milionário J.P. Morgan, comerciante norte-americano, certa vez disse a um amigo: eu penso que cada segundo da minha existência vale milhões de dólares. Fecha aspas. Por saber dar valor ao tempo é que ele conseguiu tornar-se um dos homens mais ricos do mundo. Será que você, leitor, não está desperdiçando seu tempo precioso? Talvez muitas pessoas não se preocupem com o desperdício do tempo, achando que o transcorrer do tempo nada tem a ver com elas. A verdade, porém, é que o tempo desperdiçado é um pedaço da preciosa vida mutilado e abandonado. Então nós temos que aproveitar, porque faz parte da nossa vida. O tempo que nós empregamos para uma coisa é para o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, quando orientava os funcionários novos que estão tendo os primeiros empregos, eu dizia: treine digitação, treine o cálculo da máquina de somar, né, a calculadora, e treine, aproveite a hora do almoço para treinar. E algumas pessoas falam: não, é meu horário de descanso. Bom, o horário de descanso fica a critério de cada um. Só que alguns aproveitavam o tempo de almoço. Aproveitavam o tempo do almoço, treinavam, e quando completavam o terceiro mês de experiência, alguns não eram aprovados porque não desenvolveram nada. E outros ficaram realmente hábeis naquilo que ele treinou. Por isso, o fato de você treinar, verificar o tempo na hora do almoço, esse conhecimento não fica somente para a empresa ganha também, mas fica para você. Então, na outra oportunidade que você tiver uma chance de ser promovido, ou então mudando para um emprego melhor, um outro emprego, aquele conhecimento fica com você, você que vai ganhar, se você tiver esse treinamento. Então, outro detalhe aqui, diz: caro leitor, dependendo do aproveitar bem ou não as horas, o tempo, período em que a sua mente está mais lúcida, você poderá tornar-se grandioso ou medíocre, vitorioso ou fracassado, culto ou ignorante. É uma tolice você lamentar que não pode alcançar êxito na vida porque não teve tempo para estudar. Aproveitando eficientemente as horas matinais para ler bons livros, você poderá aprender sozinho muitas coisas. Aquilo que já tinha comentado, quando estava fazendo o cursinho, o preparatório para ingressar na faculdade, eu chegava em casa praticamente meia-noite, 1h da manhã, e acordava às 6 para ir trabalhar, mas tinha que estudar determinadas matérias que são chamadas decoreba, que tinha que decorar, por exemplo, literatura, né? Algumas coisas de história, e então tempo não havia, porque aproveitar o tempo que eu tinha, então aproveitei arrumei um tempo, estudava até as 3 horas da manhã, acordava às 6, só dormia 3 horas por dia. Nesse período, estudava o quê? Matemática, coisas exercício que precisava realmente estar bem acordado para fazer esse treinamento. E aproveitei também o gravador. Gravador é outra coisa que eu gravei naquele gravador fita cassete, as coisas que eu tinha que decorar. Por exemplo, literatura, né? Os principais autores do parnasianismo, do romantismo, do realismo, e assim citava nome e obra, eu gravei e ficava ouvindo enquanto tomava café, enquanto ia dormir, e ficava com o gravador ligado para ficar jogando para o meu subconsciente, que é o outro gravador. E assim fui gravando, aproveitando o tempo. E em outra, da meia-noite às 3, então ficava estudando. Tudo isso é aproveitar bem o tempo. Por isso que pasta de dente, o tempo é igual pasta de dente. Você pensa, acabou, aperta mais um pouquinho, que sempre sai um pouquinho. Então, vivificar o tempo é fazer isso. Uma vez eu li, já faz muito tempo, já creio que faz uns 35, 40 anos mais ou menos. Na época, a senhora, a mulher que era a maior pianista do mundo, ela carregava um teclado. Quando ela entrava no avião,
ficava, por exemplo, viajando 3, 4 horas, ela abria o teclado, para não carregar, porque não tinha como carregar o piano, e ficava treinando. Lógico que não saía som, mas ela ficava treinando. Por isso que realmente se tornou a maior pianista do mundo. Tudo isso é questão de treino. Então, aqui diz o seguinte: não diga que você não pode progredir porque não tem suficiente instrução ou porque não tem talento. Existe um provérbio que diz: o esforço faz o gênio. Mesmo as pessoas talentosas precisam aproveitar bem o tempo e esforçar-se para desenvolver o seu talento. Caso contrário, desperdiçarão o seu talento e acabarão se tornando medíocres. Por outro lado, mesmo as pessoas aparentemente sem talento conseguirão infalivelmente mostrar a capacidade digna de um gênio se aproveitar bem o tempo e se esforçar-se constantemente, pois elas também são filhos de Deus, dotados de capacidade infinita. A gente vê isso nos esportes, em qualquer atividade, pessoas talentosas, mas que não treinavam. O talento ficava enferrujando. Então, a pessoa não tinha aquela dedicação para treinar. E muitas vezes entrava para jogar, mas não tinha preparo físico, porque não treinava. Então o talento que ela tinha não podia ser exteriorizado. Mas por outro lado, aqueles que eram talentosos, mas que se esforçavam, então era bem superior às outras pessoas. Ela sobressaía porque ela juntava o talento com o próprio esforço dela. Okay? Então, importante que nós aproveitemos bem. E mais adiante, por mais talentosa que seja uma pessoa, de nada isso adiantará se ela não exteriorizar a sua capacidade. A capacidade do homem passa a ser verdadeiro valor somente quando é exteriorizada. E a exteriorização e o desenvolvimento da nossa capacidade inata são possíveis através do nosso bom aproveitamento, que é o tempo. O Pelé, indiscutivelmente, eu ouvi jogar muitas vezes, ao vivo, presencialmente, assistir no campo. Até uma ocasião, meu time estava assistindo lá São Paulo, meu time e o Santos, e meu time estava perdendo 2-0. E o Pelé resolveu jogar bola. O resultado, o Santos ganhou de 6-3. Quando ele se esmava de jogar, realmente era indiscutível, um grande talento. Mas não era só talento, ele tinha talento e era esforçado. Tinha um vizinho que era jogador profissional de um outro clube, da segunda divisão, e ele conhecia o cunhado do Pelé, que jogava no Santos também, que era o Lima. Então ele disse: o Pelé, após terminar o treino, ele ficava 2 horas treinando sozinho. Bater falta, outras coisas mais, chutar na bola, outras coisas mais que ele fazia 2 horas após o treino. Então isso tudo é uma coisa que a pessoa vai adquirindo através do treino. Tem um talento, sim, mas o esforço de aproveitar o tempo. Jamais subestime a si mesmo. Não pense que nasceu sem grande talento. Todas as pessoas são filhos de Deus e possuem dentro de si um precioso tesouro denominado talento. Mas tem gente que talento não anda, não se mexe, não se esforça. Os chamados gênios são pessoas que têm esse tesouro localizado próximo à superfície e, por essa razão, é mais fácil de ser exteriorizado. Já as pessoas aparentemente sem talento são aquelas pessoas cujo tesouro se encontra localizado na parte mais funda, razão pela qual requer mais esforço para trazê-lo para fora. Mas, na maioria dos casos, os tesouros escondidos nas camadas mais profundas são os mais valiosos. Geralmente, os tesouros menos valiosos são os que se encontram próximo à superfície. Então, tudo isso é para você se dedicar e conseguir extrair aquilo que você tem dentro de você. Eu lembro, uma vez eu li um artigo na revista Seleções, sobre uma mulher que era dançarina nos Estados Unidos. E ela casou, então era dançarina de boate, e conheceu um empresário muito rico e casou com esse empresário. E a lua de mel foi na França. Na França, então, como ele tinha muitas posses, ficou mais de uma semana, ficou praticamente 1 mês e pouco na França. E ele contratou um professor para a esposa. E esse professor era professor que estava ensinando francês para ela.
e descobriu que essa mulher tinha um talento muito grande. E nisso ele fez com que ela entendesse que ela tinha um talento, e quando o casal regressou para os Estados Unidos, ela começou a estudar, e em pouco tempo fez o curso superior e depois deu andamento e se tornou uma cientista, tornou-se uma cientista. Então ela tinha um talento escondido, mas se não fosse o esforço dela de estudar, de fazer a faculdade, de fazer pós-graduação e outros cursos superiores, outros cursos além da graduação, ela não teria se tornado cientista. Então tinha um talento, mas estava escondido. Outro detalhe que diz aqui: as horas ecoam rapidamente e em vão quando não são bem aproveitadas. Acabam escoando, o tempo vai passando quando não são bem aproveitadas. Porém, quando as aproveitamos plenamente, elas se tornam fonte de infinitas realizações. Fonte de infinitas realizações. O famoso matemático americano Charles Frost começou a estudar matemática quando ainda era um simples empregado de certa sapataria na cidade de Belmont. Todos os dias ele se dedicava durante 1 hora de estudo à matemática. E foi graças a isso que ele conseguiu tornar-se um dos maiores matemáticos do mundo. Se aprendermos diariamente 10 palavras em inglês, olha que eu lembro sempre desse texto, acho fantástico. Se aprendermos diariamente, isso qualquer um pode fazer, experimente fazer. Aprendemos diariamente 10 palavras inglesas, em 2 anos teríamos aprendido cerca de 7.000 palavras. 10 por dia, não é nada. Não é 10 por dia de grão em grão, a galinha enche o papo. O conhecimento, e conhecendo 7.000 palavras em inglês, seremos capazes de ler praticamente todo tipo de revista, jornal ou livro nesse idioma. É por isso que todos iam aproveitar o tempinho para gravar, decorar 7 palavras em inglês. Eu fiz assim com o espanhol, na verdade eu sou autodidata em espanhol. Então procurei repetir, estudava, ficava com o Walkman, repetindo a palavra, lendo os livros, não entendia, ia no dicionário, e assim fui treinando. E quando ia para o exterior e as pessoas falavam comigo, eu ficava repetindo mentalmente tudo que ela dizia para pegar a pronúncia correta, E tudo isso consegui, graças à dedicação de compreendendo que são filhos de Deus, mas exige o quê? Exige treinamento, esforço, dedicação, não é? Então aquilo que Thomas Edison respondeu para uma pessoa que disse: você é um gênio. Ele falou: gênio. E gênio é 1% só de genialidade. 99% é transpiração, é dedicação, esforço. Por isso que a pessoa se torna um gênio. E outro, se não me engano, foi o Ralph Emerson, se não me engano, que ele disse: muitas pessoas me chamam de gênio, mas eu não sou gênio, eu sou esforçado. Então é importante aproveitarmos esse tempo. Dispondo de 1 hora livre de manhã, por exemplo, é para acordar mais cedo, aproveita a hora, esse tempo, né? E a pessoa pode ir calmamente, ler calmamente pelo menos 20 páginas de um livro, assimilando bem o seu conteúdo. Nesse ritmo, ela poderá ler em 1 ano cerca de 7.000 páginas, ou seja, 17 ou 18 livros. Eu lembro que estava numa cidade, no outro estado, e então orientando uma jovem, e eu disse: estudar mais, se dedicar mais, aproveitar o tempo. Eu falei: mas eu tenho uma vida muito atribulada, muito corrida. Aí eu perguntei: quantas horas você dorme por dia? Ela disse: 8. Você dorme praticamente o dobro do tempo que eu durmo. Eu durmo 4 horas por dia, 4 horas e meia. Então você poderia aproveitar 3 horas e meia, 4 horas por dia, dormindo menos, estudar, treinar e aproveitar esse tempo para vivificar o seu conhecimento, o seu talento. Então, é questão de aproveitar bem o tempo. E no livro Dinamize Sua Capacidade, tem um texto bem no início que diz o seguinte: um jovem perguntou para um empresário bem-sucedido: qual é o segredo do sucesso? Ele disse: meu jovem, não tem segredo, basta você aproveitar cada minuto de sua vida. Aproveite cada minuto de sua vida para aprender, estudar, e assim você alcançará o sucesso. E para um outro jovem, perguntou para o mesmo homem bem-sucedido:
qual é o segredo do sucesso? E a resposta foi diferente. Então ele disse, estudar bastante aquilo que você faz, estudar bem para ter condições de responder a qualquer pessoa que lhe perguntar sobre o trabalho, você ter condições de explanar, explicar direitinho aquilo que você faz e por que faz e para quem faz. Ok? Então, vamos vivificar o tempo, aproveitar o tempo e assim, nada de desculpa que não teve tempo, que não conseguiu. Tudo depende de nós vivificarmos. O tempo é igual para todos, mas alguns perdem fazendo coisas que não ganham nada e aproveita então para estudar, para ler mais livros e assim nós vamos melhorando gradativamente, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe. O que é voar para você? Seria sustentar-se ou mover-se no ar por meio de asas ou algum instrumento mecânico, como bem define o dicionário? Seria abrir asas com um tamanho, força e leveza nunca antes imaginados para sustentar quem você realmente é? E quem é você? Saiba que há um momento e lugar reservados especialmente para responder a essa e todas as perguntas que um dia já se fez sobre quem você é, sua capacidade de voar e manter-se sustentada. Participar do Seminário da Mulher Feliz na academia é vivenciar momentos radiantes e levar para casa uma vida repleta de significados e de grandes conquistas físicas e espirituais. E nos expressamos na maior alta frequência do amor. Não há limite para essa expressão. O céu é o limite. É uma oportunidade ímpar de autoconhecimento, grande crescimento e aprimoramento espiritual. São dias dedicados exclusivamente a nós, mulheres, com momentos de reflexão e conexão com o nosso ser. Seminário da Associação Pomba Branca Mulher Feliz. Mulher, você pode voar. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Minas Gerais. Dias 24 e 25 de setembro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11 5014 2299, pelo e-mail pombabranca@sni.org.br ou através de sua regional e associação local. Ao entrar numa academia de treinamento espiritual, não há como o nosso espírito não se renovar, encher de alegria e sair de lá prontas para manifestar a nossa essência divina. Porque o Seminário da Mulher Feliz nos proporciona momentos inesquecíveis, momentos de reflexão, aprendizados, experiências e vivências. Voe mais alto, transforme a sua vida, transforme a vida da sua família. Participe você também e seja cada vez mais feliz. Carrega em tuas asas fortes, elevados ideais. Voa, minha linda pomba branca! Muito obrigada! Você sabia que a Seichonoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em
todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seichonoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma Vida Harmoniosa, Saudável e Próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!